Hoje é sexta-feira e vou gravar história de terror. Só que, gente, eu pedi o link da história do celular. Então, eu tinha que ir para as outras. Então, essa que eu procurei a 40 histórias de terror, mais essa história de todo o mundo. A mulher... Vou colocar uma música de terror aqui. A primeira história, a mulher, o lobo. A história da mulher, o lobo, se passa nos arredores dos assombrados. Se passa nos arredores do assombrado Lago Espantosa, no Texas, dos Estados Unidos. Esse local, até os dias de hoje, costuma ser enviado por viajantes, porque todas as noites surge uma névoa fantasmagórica sobre o lago. Assustados, ai meu Deus, gente, eu quase caí. Assustados todos do que se aproxima. Gente, esse daqui nem deu medo, mas as outras histórias dão muito mais. Vamos pra próxima. Lá, Lorana Chorana. Essa história de terror faz parte folclore mexicano da data de meados do século XVI. A personagem central do enredo, a Maria, uma jovem apaixonada que não tinha seu amor aprovado pela sua família. Com uma forma de ficar com seu amado, Maria resolveu fugir com ele. O casal viveu feliz durante um tempo, teve 2 filhos e construiu uma bela família no encontro. E essa felicidade não durou por muito tempo, após a Maria descobriu que seu marido estava traindo com outra mulher. Ao descobrir a infidelidade do seu amado, Maria ficou completamente triste. Que vida ruim, coitada da Maria. E triste e alterada a ponto de suicidar aos seus filhos, que simbolizar o seu casamento em um lago próximo, pois sua mulher recobrar o seu sentimento e ela se tornou ao eu procurado pelos filhos e o seu achado do outro lado mortos. Gente, eu não sei se o YouTube vai remover. O que eu tenho que falar? Que o marido da Maria afogou os próprios filhos por o marido dela ter traído ela. Bom, acreditasse que a Maria morreu, né? Porque ela se suicidou com a depressão causada pelos seus atos depois de anos.
desse acontecimento. Muitas pessoas relatam houve em a noite de lua cheia o choro desesperado de uma mulher e esse som é atribuído a Maria, buscando por seus 2 filhos que ela tenha mortos, né? Que estão mortos. E existe também a versão que diz que a fantasma de uma mulher vestida de branco vaga pela cidade chorando e que até mesmo roubaria as crianças para colocar nos seus filhos. 3. Terceira história. A mulher vem vendo a mulher servo. A história sobre a mulher veado. Gente, não é sexualidade, é veado. Veado. V-E-A-D-O. Gente, eu não sei o que é isso. Depois eu pesquisar aqui o que significa. Seguro residencial da Porto Seguro. Bom, a história sobre a mulher veado é uma versão moderna e assustadora que tem como base uma lenda da mitologia nativa norte-americana. Bom, o herendo dessa história de terror conta que a mulher veado é uma criatura que mora nas profundezas das florestas e que tem poder de mudar sua forma e aparência. Além disso, mudar sua forma e aparência. Além disso, esse ser é um justiceiro que não aprova atos e fidelidade e depravação. Em resumo, o que se narra aceita a mulher vendo e que ela surge na frente de formas promíscuas nas matas, tanto com a forma de servo como de uma bela moça, e os traz pela floresta, fazendo-os se foder. Depois disso, a mulher veado pisa com seus cascos duros com muita força até levar esses homens à morte. Chupa-cabra. A lenda do chupa-cabra é uma das... porque é a 4ª história, né? Bom, é uma das histórias de terror mais populares da América Latina. Essa narrativa surgiu em Porto Rico, em um período que os capunes do local começaram a descobrir em suas criações algumas cabras e ovelhas mutiladas. Com o passar do tempo, essa história se espalhou pelos países vizinhos que logo agregaram a lenda aos seus
folclores. Além disso, muitas pessoas de diversos locais relataram que essa criatura em centenas, às vezes também, de seus animais ressuscitados, mortos, de forma misteriosa e violentamente. Embora não exista nenhuma provação aceita da existência de ser, alguns dos relatos trazem a descrição dele como tendo mais ou menos 1 metro de altura, com espinhas nas costas e também no pescoço até a cauda. Quinta história: fantasma marcantes noturnos. Essa é uma lenda havaiana que conta as histórias do Kuaik Ipo, que são espíritos de antigo. Guerreiros locais, segundo as narrativas, esses seres também conhecidos como marchantes noturnos, e foram amaldiçoados e por isso passaram a eternidade andando pelas ilhas havaianas, cantando, tocando tambores, segurando armas e tochas. Diz que sabemos que os marchantes noturnos que estão se aproximando quando os sons dos tambores e a iluminação das tochas fica mais forte, e além do surgimento de um dom estranho para se proteger, indicada do se deitar de um braço e nunca olhar diretamente para eles. Após se perceberam que estão sendo observados, eles matam sem dó, sem dermo. Slenderman. Sexta história. Slenderman foi criado em 2009 por Eric Custon. Vou deixar o nome daqui do criador. Bom, é um estadunidense que mora na Flórida para participar em um concurso de Past Shop. Mesmo sabendo de sua origem nada mística, a criatura humanoide terno sem rosto, com grandes tentáculos, e terroriza muitas pessoas. Banco do Brasil, ser fã eufórico é a cara do brasileiro. A história do Slenderman já é considerada uma lenda urbana nos Estados Unidos. Uma vez que existem centenas de pessoas que alegam ter visto e até fotógrafos e ser em diversos
em diversos locais. Além disso, essa figura fictícia foi citada como mandante de uma tentativa de suicídio e cometida por pré-adolescente. Como personagem que faz tanto sucesso no imaginário das pessoas, ele serviu de inspiração para a produção de um filme com seu nome. O Gêmeo Sexto História. Os Gêmeos Luciene. Segundo esse conto presente em filme como Iluminação, é uma série como americana Horror Story. Uma professora de jardim de infância do primeiro ano tinha 2 gêmeos em sua classe, mas depois que os gêmeos faleceram em um trágico acidente, outro encontro uma conexão misteriosa com a vida após a suicídio. O sétimo celeiro. Nos Estados Unidos existia um fazendeiro e um muito rico com muitas terras, que tinha costume de cada nascimento de um filho construir um celeiro em uma homenagem. É assim, ele fez consecutivamente com seus 6 filhos. Um tempo passou e a sua esposa novamente ficou grávida. Desse modo, fazendeiro e se apôs a construir o 7º celeiro para a criança que estaria para chegar. No entanto, infelizmente, durante o parto, tanto a mãe como o filho faleceram, o que deixaram a fazendeira desolada e enlouquecida de dor e sofrimento. Com o tempo, o homem não conseguiu mais cuidar das suas fazendas e os seus negócios, e isso fez com que a sua família contraísse muitas dúvidas, até o ponto de chegar a falecer. E segundo conta... Peraí... devido ponto a chegar a falecida, segundo conta, por conta de todo o desespero que assolou o homem. Ele pegou um machado e suicidou cada um dos seus 6 filhos, enterrado e os em cada celeiro e expectativamente. Por um fim, a fazendeira foi até o 7º celeiro e se suicidou. Como este foi o único celeiro que se manteve em pé, e muitas pessoas relatam terem visto o fantasma do fazendeiro
e balançado como se o sucesso ou tivesse acontecido há um pouco tempo. Nova história. Warren Daniela Worcester. Warren Daniela Worcester foi construída no século X. Na Alemanha, servia para obrigar deficiente físico, também deficientes mentais. É uns deficientes, né? Que tinham os problemas mentais e alguns corpos físicos. Eu acho. Eu não sei, gente. Vamos continuar a história, que tá ficando muito boa. Na ascensão do regime de Adolf Hitler, no entanto, o local passou por uma mudança nesse período, e todos os cidadãos desejados pelo regime nazista eram enviados para lá e como bebados. Pessoas mais fracas, insensíveis e também esquizofrênicos. Além disso, todos ali foram esterilizados. A partir dos anos 19 devido ao decreto de eutanásia foram enviados à Câmara. A eutanásia, muitos foram enviados à Câmara. Gás, inclusive criança que nascida com deficiência e eram enviados para lá para ser suscitados. Contratada-se que os 97 bebês foram no local. Por fim, após a Segunda Guerra Mundial, as estações voltaram para as mãos dos franciscanos, que por sua vez venderam para o governo. Misericórdia. E o local já serviu para muitas coisas antes de ser desativado, porém, muita gente que passou por lá afirma escutar choros e gritos de crianças. 10. La Maison Sanglante. Em contraste com as outras histórias de terror, essa se passa na França. Em 1968, um casal se mudou para a Maison Sanglante, no interior do país europeu. Lá, eles começaram a ouvir barulhos estranhos com gemidos e batidas de panelas. Apesar de isso já ser bastante assustador, pouco tempo depois as paredes começaram a sangrar. Consequentemente, a polícia foi contatada e descobriu que não tinha nenhum tipo de corpo de um suicídio ou de brincadeira. Em seguida, de padre foi chamado ao local. Percebeu que se tratava de uma obra do diabo.
diabo e pediu para demolir a casa. Por fim, quando demolida, foi descoberto que debaixo da casa havia 50 corpos de soldados nazistas de Segunda Guerra Mundial. Em seguida, padre chamado na Stalingrad, na Rússia, existe a história de terror de série chamada Estilo Global, que vive uma natureza, embora ninguém nunca o tenha visto, acredita que se ela seja criatura alta coberta por água pantanosa, com pernas e os braços e outras partes do corpo cobertas e protegida por plantas e truco. Segundo a lenda, instala numa cachaça humana sem nenhum propósito, apenas e faz-se ele se deparar com alguém na floresta. Caso isso corra antes de matar a vítima e se deixar as pessoas desenroladas, cegas e surdas. Hotel Ceci. Hotel Ceci abriu as portas em 1924 e desde então foi palco de muitos crimes e se tornaram a verdadeira história de terror. Além dos assassinatos, a suicídio, o hotel foi palco de muitos suicídios. Ademais, alguns afirmam que existem forças malignas agindo no local. Por essa razão, o local serviu de inspiração para a série de TV americana Ghost Story, Mariana Sangrenta, a Mulher do Espelho. A história de terror conta que Mary Watts era uma mulher linda que adorava se admirar na frente do espelho. Certo dia, ela sofreu um acidente e quando se olhou no espelho, começou a chorar e gritar ao ver que estava desfigurada. Posteriormente, desejava ter o rosto lindo e de voltar. Ela entrou no espelho e decidiu se recuperar a sua antiga feição de todas as formas. Quem quiser invocá-la hoje pode tentar apagar as luzes e se colocar em frente ao espelho, virando-se de costa para ele 3 vezes, pronunciando o seu nome. Telefonema da Maria. A lenda urbana japonesa conta a história de terror de uma boneca de porcelana que foi abandonada pela dona. Após isso, a boneca decidiu matá-la, conforme a conta da história. A boneca liga repetidas vezes para a dona, e a cada toque ela está mais perto, pronta para atacá-la. 15 história. O corpo seco. Essa história de terror é sobre uma criatura que foi descrita como corpo mirado como uma cara feia, cheia de perebas. Corpo seco já foi visto segundo
visto. Segundo visto descrições a vários cemitérios, esse monstro teria o poder tanto de secar as árvores como de sugar o sangue de humanos desavisados em estradas desertas na calada da noite. Existem muitas variações sobre a origem dessa lenda. Intritados principais afirma que a vida ele foi um homem muitíssimo violento, chega a espancar a própria mãe. A mãe. E a vida ele foi um homem muitíssimo violento, chegar a espancar a própria mãe. Então, ao morrer, a terra expeliu seu cadáver repetidamente, tendo descanso interno, negando, ele virou uma sombra azul, a morte branca. Presta bem atenção. Essa história de terror é uma garotinha da Escócia que não gostava de viver, planejou um apagamento da sua vida. Para isso, ela queimou seus documentos e fotos, tentando apagar qualquer rastro. Rastro que comprovasse que ela havia existido. Essa criança se matou, se suicidou. E seu corpo ficou desaparecido durante algum tempo. Ao encontrar o cadáver, e gradativamente os parentes da garotinha morreram e simplista do que poderia ter acontecido com eles, além das mortes. Além das mortes misteriosas, outras pessoas que descobriram esses fatos macabros viraram espíritos das garotinhas também foram mortos. 17. Jack Risonho, uma criança de 5 anos, após contou à sua mãe que havia conhecido um novo amigo imaginário. A mãe observou alguns femininos. Você vai pra sempre estar em mim. Diz que a história não acabou, que depois do universo ainda existe o nosso amor. Esse não. E chamado Jack Risonho, a mulher não deu muita importância. Esse é o afeto. Porém, um tempo depois, anunciou do filho. A mãe observou alguns femininos. E alguns femininos estranhos correndo em casa com seu filho. Questionar correndo em casa com seu filho. Questionar a atitude da criança. Ela sempre obedecia a mesma resposta de que o Jack havia pedido o garoto
passou a se comportar de uma forma agressiva, diferentemente do que acostumava. Se por causa de todos esses acontecimentos, a mulher começou a enlouquecer por essa razão e matou o seu filho com a facadas. Deixa eu ver. Jack Killer. Assim, como Jack Slenderman, Jeff também foi uma criação que surgiu da internet. Embora haja mais de origem, a história de Jack não acabou. Embora haja mais de origem, a história de Jeff não acabou bem na vida real. Uma das versões da narrativa diz que o Jeff se sentava ao lado da cama das pessoas e causou elas acorde durante de madrugada e ele sussurrar em seus ouvidos para voltarem a dormir dessa forma e ele pode atacá-las. Outra história afirma que o Jeff era um menino que sofreu um acidente com a Sil e enlouqueceu, então passou a formar uma pessoa. Eu acho que essa história eu já ouvi falar, mas essa história tá contada errado. É tipo assim, o Jack era um menino normal, igual todas as crianças. E ele tinha uma mãe, um pai e um irmão mais velho. Ele era o irmão mais novo. E aí, ele foi convidado numa festa, tipo, como se fosse os amigos dele, só que não era amigos dele. Sim, eram os amigos que faziam bullying. E ele foi para uma festa. Aí ele começou a sofrer bullying. E começou a ter briga. Eles brigaram. E aí tinha fogo. E aí se queimou. Queimou o rosto do Jack. Então, é isso que essa história quis dizer. Bom, mas vamos continuar. Entretanto, que um fato muito triste que esconde atrás da história de Jeff. Em 2008, o jovem Cat em Holmes postou uma foto e a sua em uma For You da internet. Isso acabou virando motivo de chacota. Algumas das pessoas que participavam dessa For You começaram a fazer piadas em montagem por conta das aparência física da Cat. E uma das montagens deu origem à famosa imagem de Jeff the Killer. Após todo esse transtorno, a jovem acabou se suicidando, mas a imagem continuava na internet. A Casa da Morte. The Hill House fica em Nova York e foi construída em 7 anos, no tempo de 1874. O templo foi dividida em apartamentos contra que nela moravam 22 espíritos, entre eles escrito Mary Taylor, que viveu ali por 1 ano. Quem conta essa história diz que é possível acompanhar o seu gato, o Esquilones, que narra diversas aparências vívidas no edifício, como Jerry Brad Taylor e uma garota que se mudou para lá com seus companheiros em 1957. Desde o primeiro dia, Jeff sentiu uma presença estranha na casa e se sentiu esquisita e observada em uma noite ao ir sozinha buscar um copo de água e ouviu passos atrás dela. Mas
Quando se virou, não viu ninguém. Ao voltar, sentiu que alguém roçava seus pescoços. Esse foi o primeiro episódio. O que aconteceu? E ela diversas vezes então começou a escrever diário e todas as experiências vividas ali. Dias depois, o cheiro horrível começou a emmarrar no chão. E o dia já estava cuidando da casa e quando viu uma estranha figura humana em uma sombra escura com a silhueta de um homem muito alto e forte. Ela foi parar a outra sala e quando viu, lançou um forte grito. A sombra estava lá. E ela perseguia ela já aonde quer que ela fosse. Então ela estendeu a mão para tocá-lo e sentiu um frio nas pontas dos dedos, descrevendo como uma substância depois de alguns anos, o casal decidiu se mudar, mas José escreveu que ela sombra perseguiu pelo resto de seus dias. O brinquedo assassino era de verdade. Você conheceu o clássico filme de terror Brinquedo Assassino? Ele foi lançado em 1988. O filme conta a história de uma mãe que dá um boneco de presente para o filho e depois ele é revelado que esse boneco está possuído por um serial killer e faz coisas erradas para culpar o menino. O final da narrativa conduz bem com seu título. A questão que esse filme era baseado parecia realmente em uma história real que acontecia em 1900. 1900. Bom, em Cat House, na Flórida, Gene Otto era um solitário garoto que ganhou um boneco e deu o nome de Hobbit. Ele vestia com a si próprio dormindo, como ele fazendo que o boneco se sentasse com a família no momento das refeições. No segunda a lenda, a situação ficou realmente estranha, como a das empregadas se irritou. Uau, pequenino. Ai! E com os padrões por ter sido tratada justamente como sequência, ela lançou a feição do consequência e lançou um feitiço de voodoo para o boneco ganhar vida.
Depois desse episódio, os pais de Jenny ouviram conversa com o Hobbit, que o boneco responde como um timbre de voz sinistra, além disso, o objetivo na casa. Além disso, foi o objetivo na casa começar a serem quebrados e desaparecerem, fazendo com que Jenny culpasse Hobbit pelas ações. Os pais do menino ficaram assustados com tudo o que estava acontecendo. Jogaram o boneco no solto e fazendo com que o Hobbit fosse esquecido para sempre. Case quando os pais de Jenny morreram, suicidaram, né? O menino, então adulto, recuperou o boneco. Boatos dizem que os dois, Jenny e Hobbit, jantavam juntos e todas as noites devido à história de terror envolvendo a família e o boneco. Hobbit foi entregue ao museu da cidade. A boneca Annabelle. Embora a história da Annabelle não seja real, o brinquedo foi, assim, inspirado em um ente verdadeiro. A Annabelle Origem é uma boneca. É uma boneca da clássica Ragem de Anne Fábrica em 1915. Em que faz parte da vida de muitas pessoas na época, inclusive de Dona. A boneca foi um presente que a mãe de a Dona deu em seu aniversário de 28 anos. Mas logo que o item passou a fazer parte da decoração da casa dela, alguns fenômenos puderam ser notados, como o caso da boneca mudar de posição sempre que a dona dela saía do cômodo. Bom, puderam ser notados como o caso da boneca mudar a posição sempre que a dona dela saía do cômodo. Atualmente, a Annabelle original está no Museu de Ida e Roine Warren, Connecticut, Estados, apesar de anos até a mesma apareceu na boneca da ficção. A origem pode ser ainda mais assustadora. Sem dúvida, é um projeto de boas histórias de terror. 40 histórias, né? A gente tá na 40. O caso das linguiças de carne humana, também conhecida como os crimes da rua do Arvoredo a Sorrendo, realmente entre 1863 e 1864 em Porto Alegre. Não sei se eu vou conseguir ler essa história, mas é muito grande. Vamos lá. No Rio Grande do Sul, os causados traíram 20 para matá-las.
e produzia linguiça de carne humana, parte do corpo para serem vendidas em um açougue. Na cidade, 3 pessoas estariam envolvidas na execuções. Ungarn, Catarina, classe açougueiro alemão Carlos classe, apesar de ser um caso de terror ou real, ele ainda está presente no imaginário popular local, tendo se tornando uma espécie de lenda urbana. Uma cidade. Você gostou dessa história de terror? Então, gente, vocês gostaram dessa história de terror? Ou então também vai gostar da matéria 24 de filmes de terror para quem ama filme de terror na sexta-feira, feira 13. Bom, ficamos por aqui. E tchau e boa noite. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Uau, 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 uau. Boa noite, muitos sonhos bons.